As eleições para o Conselho Tutelar se aproximam e talvez muitos não entendam a importância desse órgão na proteção dos direitos de crianças e adolescentes, ou desconheçam quem são os candidatos que irão concorrer na eleição deste ano. E para trazer maiores esclarecimentos sobre o tema, converso hoje com Marcelo Cruz, conselheiro tutelar há mais de 14 anos e que, neste ano de eleição, optou por não mais concorrer ao cargo. Confira. Bom, ao nosso lado, Marcelo Cruz. Primeiramente, Marcelo, grata pela sua presença aqui conosco. Eu gostaria que você enfatizasse a importância desse órgão, que é o Conselho Tutelar, e também a importância da participação pública nessa escolha que vai acontecer dia 1º de outubro. Olá, Maíla, olá a todos os que acompanham aí o Jornal Pedreirense. Eu que agradeço pela oportunidade de enfatizar, de tornar mais público ainda a importância deste órgão de tão grande relevância na sociedade em si. Eu quero dizer que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade. O mais lindo, é encarregado pela sociedade para zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Essa é a sua maior importância, o seu maior objetivo. E o que é esse zelar? É garantir que aqueles que tenham que fazer o seu papel, família, sociedade, Estado, que realmente façam, que realmente cumpram, que ponham em prática o que diz a lei. Criança e adolescente é prioridade absoluta. Marcelo, quem são os conselheiros que irão concorrer ao cargo nessas eleições agora? Essa é uma pergunta muito importante, que muitos não sabem responder. Você chegou até a dar uma entrevista falando o que chamou de silenciamento, né, que é também uma falta de visibilidade desses conselheiros. Eu queria que você falasse aqui para a gente de que forma isso impacta na escolha da população nesse dia 1º de outubro. Antes de dar essa resposta, eu quero enfatizar que o Conselho Tutelar é formado por 5 membros. E hoje, atualmente, os 5 conselheiros titulares, eu, Marcelo Cruz, Jane Glebe, Ari Almeida, Raulison Silva e Antônio Magno, todos conhecem como Pelezinho. E neste processo de escolha que vai acontecer agora, dia 1º de outubro, temos 15 candidatos na disputa às 5 vagas. Temos 2, eu estava candidato, nesta quinta-feira, dia 21 à tarde, abdiquei de minha candidatura por motivos pessoais e profissionais, mas os 2 colegas ficaram lá, o Antônio Magno, Pelezinho, né, e o Ari. Quem é o responsável por esse processo de escolha? Se chama CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Até que recentemente, num determinado veículo de comunicação, eu fiz essa crítica e lamentei do silêncio deste conselho de não tornar mais público e dar visibilidade aos candidatos. Falei também do contrassenso da logística da agregação das urnas, que é um absurdo, falei isso até em última reunião, dia 10 de agosto, que falo e posso afirmar com propriedade e podem esperar no dia 1º. Vai ser a maior evasão de votos desde a criação do Conselho Tutelar em Pedreiras. Como eu disse, eu posso afirmar isso até com propriedade justamente pela experiência que tenho, né? Não são 14 dias, não são 14 meses, são 14 anos. Estou no meu 4º mandato, graças a Deus. Por que eu disse que vai ser a maior evasão? Devido o voto ser facultativo. Sendo facultativo, teve esse contrassenso de agregações de sessões, tirando literalmente o direito das comunidades de votarem próximo de sua casa. Ou seja, o voto sendo facultativo, quem vai sair dos seus povoados que são, por exemplo, nós temos vários povoados ao redor da nossa sede, mas os mais distantes, Marianópolis, Pacas, Pau d'Arco, o voto, tendo em vista ser facultativo, quem vai sair de suas casas em pleno domingo, dia de descanso, para vir deixar o seu voto, já que foi tirado próximo de sua casa. Por mais que seja seu amigo, por mais que ele seja engajado, que tenha preocupação com essa questão do processo de escolha, é muita dificuldade. Por isso, a minha tristeza em relação a esse processo de escolha.
Esse seria um dos motivos de você abdicar do cargo, digamos assim, de concorrer, ou há algum motivo assim crucial de você não querer mais concorrer? Até que em relação a esse contrassenso não foi um dos motivos. Me entristece, claro, é evidente, né? Porque se a gente soubesse isso até durante os preparativos da comissão, a gente teria tomado outras providências. Mas como a gente nunca imagina uma situação dessa, mas o que me levou realmente a essa decisão, que não foi fácil, como eu falei, não são 14 dias nem 14 meses, são 14 anos dedicados, com muito afinco, compromisso e responsabilidade. Então, para você se abdicar de algo que você ama, mas que nem só de paixão vive o conselheiro tutelar, o que me levou foi pela real desvalorização do servidor, do conselheiro tutelar, da desvalorização pessoal, ou seja, estamos a cada dia zelando pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente, mas quem zela pelo zelador. Então você se dedica e só perseguições e abusos de algumas autoridades que não respeitam a autonomia do órgão. Então, por respeito à minha pessoa, eu decidi tomar essa decisão. Marcelo, e que comparativo você pode fazer em relação a outras gestões, de como está esse relacionamento do Conselho com a gestão pública nesses últimos anos? Eu estou aqui em mãos com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde no artigo 136 estão elencadas as atribuições do conselheiro tutelar. Em seu artigo 134, parágrafo único, diz assim: constará em lei orçamentária municipal e da do Distrito Federal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e à remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares. Ou seja, tudo que o município faz em relação ao Conselho Tutelar não é mais nada do que sua obrigação, certo? No cenário que nós vivemos hoje, eu só tenho a lamentar essa situação que está sendo vivida, né? Onde uma gestão quer macular a imagem do órgão com situações politiqueiras, que a gente já sabe que é de praxe. E comparando-se a outras gestões, não tem muita questão de diferença. E essa não será a primeira, nem a única e nem a última, o qual o órgão travará esses embates pela boa estrutura, pelo reconhecimento do órgão, né? Então, tudo que os gestores possam fazer não é mais nada do que sua obrigação. E a gente só vai em busca, e jamais o seu colegiado toma uma decisão aleatória. Quando a gente toma alguma decisão, é porque já tentou diálogo, já tentou todas as formas administrativas de se resolver algum problema. E quando não há esse diálogo, não por parte do Conselho Tutelar, mas sim da outra parte, então a gente procura outros meios para se chegar a um denominador comum. E isso chega a ser uma desmotivação para vocês? Nós recebemos uma documentação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, mais um abuso, uma perseguição, uma coisa que dois órgãos que deveriam estar irmanados com o maior objetivo de zelar pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente fica nesse embate. E depois nos entristecemos muito com o documento que veio do Ministério Público, que assim, não dá para entrar em detalhes agora porque a história é muito longa, mas, ou seja, de recomendação por recomendação, já recebemos várias. Não significa que respeitosamente vamos responder a essa recomendação do Ministério Público. Hoje o órgão está parado parcialmente por falta de uma pessoa. Como diz no artigo 136, o Conselho Tutelar expede notificações. Então, o Conselho Tutelar de Fundação, de Criação, tem mais de 20 anos em Pedreiras. Eu estou há 14 anos. Eu nunca entreguei uma notificação. A não ser que fosse uma vez, nós nunca entregamos notificações, né? Então, foi tirado, nós sempre tivemos, infelizmente em uma última entrevista, o secretário de administração foi infeliz na sua fala quando disse que o Conselho Tutelar nunca teve um office boy. Ele se engana, teve office boy sim. Então, esse servidor aqui fazia as entregas. Como é o trabalho do Conselho Tutelar?
Conselho Tutelar recebe as reclamações, as denúncias e expede as notificações para dar início ao ciclo de atendimento. Após essas notificações, onde vamos ouvir as partes, onde essas partes reclamadas vão prestar esclarecimento de supostas violações de direitos, então a gente vai dar início a esse ciclo de atendimento. E a partir dali, expede-se outros documentos, como requisições de serviços, relatórios, encaminhamentos, notícias de fato ao Ministério Público, representações judiciais, dentre outras questões que é a atribuição do órgão. Então a demanda é grande, então a gente precisa da pessoa que entrega. E quem fazia esse papel? Quando a gente chegou tinha um office boy. E os anos foram se passando, foi mandado um motorista. E o próprio motorista fazia tanto o seu papel de dirigir como de entregar as notificações. E quando foi agora no dia 31 de agosto, foi tirada essa função do motorista. Ou seja, ele não está mais entregando as notificações. Então o órgão recebeu essa ligação do secretário de Transporte, que se dirigiu ao órgão, via ligação, dando essa informação. Então a gente pediu que ele oficializasse. Ele oficializou, deu as suas justificativas do motivo. Resumindo, hoje se está parado o órgão parcialmente, não é porque o Conselho Tutelar quer, mas sim por falta da omissão, sim, do município. Ainda que digam que não, mas a gente prova que é. E a gestão, ela dá alguma solução, alguma resposta em relação a essas reivindicações, algum caminho? Como eu tinha acabado de falar, quando não se há o diálogo, parte para isso. Por que fizemos o comunicado à sociedade? Porque é a ela que devemos a maior satisfação. Porque hoje, se estamos conselheiro tutelar, porque fomos escolhidos pela sociedade e não por indicação política. Então foi-se mandado, a partir do momento que foi destituída esta função, que era do motorista, de entregar também as notificações, dentre outras documentações expedidas do órgão, o Conselho, na mesma horinha, se posicionou, mandou o ofício solicitando de imediato um servidor para que fizesse tal papel. Não foi nos respondido. Foi reiterado, não foi nos respondido. Então, o colegiado deliberou que seria comunicado à sociedade o porquê que não estava sendo realizado tais atendimentos. Então, as denúncias, algumas questões estão chegando e não estão sendo atendidas justamente por falta deste servidor. E Marcelo, para finalizar, 14 anos como conselheiro, o que você diria à população após tantos anos de serviço prestado? Deixo uma observação. Dia 1º de outubro se aproxima, é um momento de grande responsabilidade. Não vote só por votar, mas também não deixe de votar. Preste bem atenção, analise bem o currículo de cada candidato, mas o principal, que veja se realmente ele tem afinidade com a causa. Marcelo, muito obrigada. Boa sorte na sua nova jornada. Essas e outras informações você confere em upedreirense.com.br.